Meu Sul TV apresenta Papos Aleatórios com Larissa Drozaki. Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui em mais uma edição de Papos Aleatórios. E aqui nada mais, nada menos que o professor Salomão, uma pessoa que vem disseminando aí seus projetos. E tcharam, a gente vai falar aqui do Co-Creation Lab, vai falar do TXN, da trajetória do professor Salomão, que é uma pessoa incrível que a gente vai estar conversando aqui. Deixa eu até só falar um pouquinho, professor Salomão, que é designer, fez doutorado, tem engenharia industrial, meu Deus, é uma loucura, tem várias formações, e depois tornou-se aí o fundador e o CEO do Co-Creation Lab. Professor Salomão, muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente em Papos Aleatórios. Obrigado, Larissa, é um prazer estar aqui, você que é co-creator, né? Porque uma vez co-creator, sempre co-creator, né? Tá aqui com a gente para falar um pouquinho, falar desses papos aleatórios, mas que trazem conhecimento, trazem resultado e vão tentar ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais o que é esse espaço que a gente faz, o que é o empreendedorismo e qual a importância do empreendedorismo para o nosso país, para a nossa sociedade e para todo mundo aí que está assistindo os papos aleatórios. Uhum. Então, gente, assim, antes de iniciar a conversa, que a gente vai perguntar o porquê da criação do Co-Creation, entre outras coisas, para vocês saberem, o Co-Creation, né, professor, ele é uma pré-incubadora de projetos e não necessariamente só na área de tecnologia da informação, pode ser em várias áreas aí. É a pessoa que tem que ser empreendedora, né, ter esse... Nós até estamos repensando um pouquinho, né? Temos pensado um pouco, e mais, não sei se mais, o diferente de uma pré-incubadora, a gente acaba sendo um laboratório de ideação, porque a pré-incubação está incluída nisso, claro, o processo de preparar um projeto para que ele siga os próximos passos, mas o Co-Creation Lab está se tornando mais um laboratório de ideação, exatamente por esse motivo que você falou. A gente começou com a economia criativa, passamos para a tecnologia e inovação, mas a inovação acabou acontecendo em vários modelos, não só inovação tecnológica, não só inovação na comunicação, mas inovação em todos os lugares, desde projetos sociais, projetos em regiões de vulnerabilidade que a gente tem feito, comunicação, direito, arquitetura. A gente está com inscrição agora para uma turma exclusiva de arquitetos em Brasília, só para arquitetos se tornarem empreendedores. Então, o Co-Creation ultrapassou o limite do que ele começou, que foi a economia criativa e das TICs. E como que surgiu essa ideia do Co-Creation? Porque, né, você é uma pessoa que já estudou em várias áreas aí, e daí, de repente, foi, né, para uma ideia dessa, que é bem voltada para a área empreendedora. Como é que surgiu, inclusive, o nome Co-Creation Lab? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi isso? Bom, eu sou um empreendedor e sou professor da universidade também, em tempo parcial, e sempre achei que os muros da universidade eram muito altos, né? E durante algum tempo eu dei uma consultoria para o Sapiens Spark, e quando nessa consultoria eles me chamaram para uma reunião e disseram: olha, nós precisamos que o Sapiens Spark interaja mais com a sociedade, interaja mais com a universidade, interaja mais com as comunidades. Vamos tentar fazer alguma atividade aqui no entorno, em Canasvieiras e tal. Eu disse: não, vamos tirar daqui, porque aqui é muito longe, as pessoas não sabem, não reconhecem. O bairro de Canasvieiras é um bairro muito mais de veraneio do que de moradores. Vamos para um outro lugar. E daí a gente optou, né, em buscar esse espaço e encontramos no centro histórico, no distrito leste do centro histórico de Florianópolis, um espaço ideal de economia criativa. Que foi o que eu disse: olha, eu posso tocar um projeto desse, de revitalização, que a gente chamou depois de revisitação do centro histórico, que a gente fez bastante coisa lá, fizemos uma praça, desenvolvemos eventos, construímos uma relação, escrevemos uma lei de apoio a startups que se instalarem naquela região. Foi muito legal isso, mas a primeira ação que aconteceu lá, foi lançado, foi uma pré-incubadora para negócio da economia criativa que não existia no Brasil, ninguém falava nisso.
falavam em incubação para tecnologia, incubação para projetos de comunicação, de internet, de metal mecânica, mas para economia criativa ninguém falava. Daí a gente lança um laboratório de pré-incubação para economia criativa. E quando se fala em economia criativa, e a ideia é que fosse num espaço colaborativo, num coworking, a gente achava que coworking não era a melhor resposta, porque não é só trabalhar junto, era criar junto. Daí a gente pensou assim, puxa, por que a gente não traz essa referência, que é uma referência global, em vários lugares tem, então laboratórios de cocriação. E daí a gente resolveu, para tentar internacionalizar e as pessoas entenderem, e por isso se tornou um sucesso que a gente é hoje, colocamos nesse nome que remetia um pouquinho a outro idioma, mas também trazia facilidade de interpretação, que é co-creation. Então é co-criação, porque todos os projetos que passam pelo co-creation são obrigados a trabalhar colaborativamente, a discutir o seu projeto, a apresentar para outro e ter resultados práticos de cocriação, de colaboração entre os projetos. E veio junto a plataforma TXM? Bom, a metodologia TXM, ela... tem uma plataforma... Tem uma plataforma digital, né? E munida da metodologia que você criou também. Isso, a plataforma TXM vem... TXM, né? A metodologia, que é a nossa empresa, TXM Métodos, ela está aqui atrás, a metodologia, né? Que vocês podem ver como é que ela funciona, que ela é não linear, totalmente deslinearizada, funciona no formato híbrido, a gente gosta do presencial, mas temos um espaço online para discussão do processo, tudo isso. Ela surgiu numa inquietação minha de entender que os empresários, esses empreendedores, precisavam ter uma organização, e isso é importante, ter uma organização, mas ela precisava trabalhar num modelo mais caótico, porque cada um tinha a sua ideia e o seu modelo. A hora que eu conseguia encontrar o caos e a ordem, né, nesse momento caótico, como falo, eu gerava inovação. E daí, onde é que eu vou encontrar esse caos da cabeça das pessoas com essa ordem das ferramentas? Num espaço digital, que foi a criação da plataforma, da metodologia e da plataforma TXM, que contribui para o Co-Creation Lab. As primeiras turmas do Co-Creation Lab não usaram a plataforma, mas daí a partir do terceiro ano, que a gente começou a crescer, a gente colocou isso como referência. Ah, que legal. Eu ia perguntar para você como é que foram os primeiros projetos, né, inseridos aí no Co-Creation, porque todo mundo que se inscreve passa por um processo de avaliação e aí depois, né, vocês veem se de fato essa pessoa também está empolgada para estar empreendendo, né? Não adianta ela ir ali com o pessoal do Co-Creation, com vocês, e acabar não ter espírito empreendedor, não ter vontade disso acontecer, né? A gente tenta fazer o possível e o impossível para trazer ele para a próxima, mas também tem que ter a vontade de ir lá para cá para isso acontecer. A primeira turma foi uma turma que aconteceu lá no Centro Histórico de Florianópolis, no Distrito Criativo, lá que a gente criou, transformamos em lei, inclusive lei municipal, aquele espaço virou um Distrito Criativo da cidade, e nós levamos para lá 10 projetos, desses 10 projetos, 6 concluíram, 6 foram até o final, num tempo que não era muito, que para nós não estava muito claro quanto seria, foram de 9 a 10 meses, é muito tempo, a gente depois descobriu que 4 a 5 meses é o tempo ideal, não dá para ser 9 a 10 meses, como foi a primeira turma, mas tem projetos hoje que passaram por lá, que hoje já voltaram, estão mentorando projetos da gente, participando em outras ações da gente, já faturando, já deixaram de ser empresas do modelo simples, já estão pagando mais imposto. Isso é bom porque estão gerando emprego, estão gerando renda, estão melhorando a sociedade e começaram lá com a gente. Coisas pequenininhas que foram crescendo e se multiplicando por todo lado. Depois de lá, Larissa, a gente passou por um projeto de crescimento muito grande. Primeiro, segundo e terceiro ano. No segundo ano eu saí, eu deixei o projeto nas mãos de outra pessoa, de uma outra professora amiga minha, para ela tocar, e eu fui tentar aprender, para daí trazer a metodologia TXM, né? Ela já existia, eu fui para a Holanda, fiquei 1 ano na Holanda, e daí a gente trouxe essa referência para mudar o modelo e ser um modelo muito mais amigável e pronto para as pessoas trabalharem. O que você fez lá na Holanda? O que te inspirou lá? Eu fui trabalhar num laboratório de maker, né? O projeto foi feito dentro de um laboratório maker, que é produção, impressoras 3D,
construir novos protótipos. Inovação pura. Aberta, pura. O laboratório era muito legal, totalmente aberto. As pessoas entravam, trabalhavam. É muito legal, porque aqui no Brasil a gente não tem isso, mas lá eles tinham uma maquininha de cartão de crédito na porta. O cara passava, usava o laboratório, pagava, ia embora, dentro da universidade, num edifício de 3 andares, só para isso, e do lado de uma incubadora, do lado de um projeto de empreendedorismo. Então eu entendi que tudo isso, o espaço de criação, o espaço de desenvolvimento, tem que estar próximo. E daí veio mais forte ainda a ideia da cocriação. Tem uma coisa que eu aprendi com o professor Salomão: inovação é tudo aquilo que impacta positivamente a sociedade, de alguma forma. Sempre, assim. Não, o pessoal gosta assim, eu não gosto de sobrenome para inovação. Eu vou fazer inovação social. Eu disse, olha, se não for social, não é inovação. Então eu tenho que pensar nisso. Se não for disruptivo, não é inovação. Se não for econômico, não é inovação. Se não for sustentável, não é inovação. Então a inovação tem que impactar todo mundo de alguma forma. É claro que você não consegue impactar todas as pessoas, mas aquelas que você definiu como foco, a tua persona, o teu público-alvo, você tem que impactar com muita força. Isso é inovação. É pegar aquela ideia, colocar no papel e transformar em realidade social. Sim. Eu não falei aqui, pessoal, mas o professor também ele fez pós-doutorado em branding na IAD, Creative University, e economia criativa, né? O Maker lá que foi a sua experiência. E também tem que eu não falei muito bem isso no início, mas fez doutorado também em engenharia e gestão industrial. E design, né? Gestão e design. Mestre em gestão e design, desculpa. E designer. Fui indo do PhD para a parte da graduação. Eu gosto de dizer assim, se você voltar mais um pouquinho, eu sou torneiro mecânico. Minha primeira formação, meu primeiro diploma de torneiro mecânico. Olha só. E aí vem a pergunta, né? Porque como você mergulhou num projeto que está cada vez maior, né? Mundo afora, no Brasil já está, e eu sei que vocês já estão fazendo também comunicações com Portugal e tal, mas você ainda atua em alguma área dessas que você tem formação, ou está dedicado 100% no Co-Creation? E como foi essa sua ida para o Co-Creation, se mergulhar no Co-Creation? Como é que é? Tem algo em paralelo ainda fazendo em outras áreas? Ou você está 100% no Co-Creation e é isso aí? Bom, primeiro, torneiro mecânico eu não sou mais, tá? Tá. Essa parte da torneiraria mecânica, se colocar um torno na minha frente, eu não sei mais mexer. Até que a tecnologia mudou mais. Mas eu sou designer e gosto muito de, em alguns momentos, também atuar como designer. Então, você vê a minha mesa aqui é toda arriscada, porque eu estou fazendo alguns projetos, faço projetos de identidade, branding é uma coisa que eu gosto muito, apoio os projetos, mas gosto de dizer assim, sabe aquele livro do bebê que eles têm quando escrevem, assim, que os pais escrevem, nasceu com tantos quilos, não sei o quê. Tem. Meu pai escreveu assim, o que eu não quero é que ele seja professor, mas eu amo ser professor. Então, eu sou professor, continuo sendo professor da Universidade Federal de Santa Catarina, sou professor tempo parcial lá, só 20 horas, vou lá meus 3 dias por semana e trabalho lá bastante para meus alunos, adoro orientar alunos de mestrado. Qual curso lá? Eu dou aula no design e na tradução, eu dou aula no estudo de tradução, uma coisa bem legal, porque eu trabalho com não tradução de português para inglês, tradução de russo para japonês, eu trabalho na tradução de conceitos em negócios, conceito em inovação. Isso é muito legal, uma área nova que a gente está construindo ainda na universidade, mas é muito legal para isso acontecer. Então eu continuo lá, mas eu mergulhei, claro, no Co-Creation como gestor do projeto, como mentor, como participante. Eu nunca dormi muito, eu sou uma pessoa que durmo 4 horas e meia por noite. Então eu tenho tempo, né? Eu tenho 20 horas para trabalhar por dia. Então essas 20 horas dou minhas aulas, preparo minhas aulas, oriento o trabalho, escrevo artigo científico e cuido das coisas do Co-Creation Lab. Hoje, 5 da manhã, eu recebi mensagem do professor confirmando a conversa. Desculpa. Não tem problema. Eu também quero acordar cedo, só que os 5 é de vez em quando. E, professor, voltando ali ao Co-Creation, sobre essas pessoas que são selecionadas, né, pelos mentores, que existe um grupo aí de mentores muito competentes, né, que estão aí junto com você no Co-Creation, e essas pessoas, esses empreendedores,
os que não foram selecionados, fica a dica também, né, para os que não foram e que ainda querem tentar, né, porque de fato é uma experiência incrível estar no Co-Creation. O que você sente, quando a pessoa está ali, esse projeto, acho que pode, porque ainda é uma pré-incubação, né, ainda não está já na fase de estar incubado. O pré é antes ainda de ter um CNPJ e tal. Então, como é que você sente assim, não, essa pessoa, acho que ela tinha que estudar um pouquinho mais e voltar aqui para falar conosco. Afinal, o Co-Creation, ele dá muita oportunidade aí, semestralmente, eu diria, né? Sim. Então, tem inscrições abertas. Nesse momento a gente está com 2 turmas com inscrições abertas. Estamos encerrando uma ontem, uma semana que vem e uma na próxima semana. São 3 turmas que estão com inscrição aberta no país, né? Em vários lugares do país. E Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal. Mas já vamos abrir edital novo a semana que vem, para um edital exclusivo para alunos da UFSC. Vai ser aberto um exclusivo dia 9, um edital exclusivo para alunos da UFSC, então vai ter oportunidade. Não consegui no passado, vou bater na próxima, vai tentar. Nós estamos sempre abertos para dar dicas. Não consegui, vem aqui que a gente vai dizer, olha, melhora aqui, faz isso aqui, a gente pode ajudar você. Tem palestras de ideação que a gente faz. Participe de hackathons, de Startup Weekend, porque eles vão trazer informação para vocês. Estamos com startup aqui em Floripa, com Startup Weekend próximo de acontecer. Estamos com um hackathon das cidades inteligentes que vai acontecer ainda esse ano. Então tem muita coisa acontecendo que pode ajudar você. E como nós estamos falando do YouTube no Brasil inteiro, né? Esses hackathons, esses eventos estão acontecendo e eles são porta de entrada. Você começa a aprender lá. Não quer dizer que a equipe que se formou lá no Startup Weekend vai ser a tua equipe, mas pelo menos já tem informação para montar uma nova equipe, montar um novo projeto e dar o próximo passo. E desses empreendedores, você como empreendedor, da sua experiência também, você já teve algum momento de procrastinação? Hoje é muito falada essa palavra, a pessoa está lá, ela está trabalhando, mas ela está querendo fazer um projeto pessoal dela, ou, enfim, ela está precisando cumprir uma meta X e, às vezes, acaba querendo, mas não faz e acaba priorizando aquilo que já está certo ali, está programado. Que você já passou por algo assim ou já viu? Todo mundo passa por isso. Tem já viram falar da lei de Murphy, né? Que se pode dar errado, vai dar. E tem uma outra lei, que é a lei de Parkinson, que é uma lei que um trabalho só se encerra quando o seu limite de tempo se encerra. Então as pessoas vão deixando para concluir ele no limite de tempo. O meu maior exemplo de procrastinação foi no doutorado, né? No doutorado você não consegue acabar aquela tese nunca. Eu aprendi a cozinhar no doutorado, ajudava muito minha mulher a trocar a fralda dos meus filhos, que eu tinha gêmeos na época do doutorado. Então assim, eu queria fazer qualquer coisa, menos mexer na minha tese. Porque a procrastinação é uma coisa do ser humano, Homo sapiens sapiens, né? É procrastinador. Mas, e ela é saudável desde que ela seja recompensada com o resultado. Vamos procrastinar? Vamos sim, porque mesmo até tem alguns autores, né, o ócio criativo, né, famoso, que se fala, tem um momento que você está no ócio e está criando para isso acontecer. A procrastinação é importante para você ter criatividade, para você viajar, para você sair da caixa, mas ela não pode ser uma constante que você não tenha resultado com ela. Eu, às vezes, das 4 às 6 da manhã, procrastino bastante. Acordei, mas não vou fazer nada. Vou ler um livro, vou ler um livro de piada, vou fazer alguma outra coisa que não tem a ver com o meu trabalho. Porque, às vezes, a gente não tem... o nosso trabalho é tão importante, o nosso projeto, o nosso trabalho é tão importante que eu tenho medo de errar. Então, eu tenho medo de fazer ele. Daí eu busco outro caminho, busco uma desculpa para fazer outra coisa, porque eu não consigo fazer meu trabalho na qualidade que eu queria. Então, a procrastinação, eu acho que é um grande defeito dos perfeccionistas, porque eles procrastinam porque não conseguem atingir o seu limite. Enfim, nesse sentido aí tem muita discussão aí ainda, né? Porque hoje a área de empreendedorismo, bom, para quem está inserido, para quem está envolvido, não é muito fácil mesmo. Não é fácil. Para eu
inclusive, agilizar o Papos Aleatórios já não foi muito simples. Então... Você procrastinou muito? Mas uma hora a coisa tem que andar, né? Pelo amor de Deus. Se você quer, tem que ter por foco. Acho que a favor. procrastinação, ela é importante em alguns momentos, mas ela não pode ser o teu foco. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Tem que viver e arriscar. E dar o próximo passo. E dar o próximo passo. Bom, vendo o tamanho que está hoje o Co-Creation Lab, né? Como é que foi? Vocês usaram você, né, professor, e de repente com a sua equipe, usou alguma estratégia de divulgação? Foi uma prospecção? Isso até é dicas para experiências, cases, para quem trabalha com marketing, né? Para quem é empreendedor e como é que foi? Vocês já começaram a, de repente, investir em alguma empresa? Ou vocês mesmos foram se inserindo? Liga aqui, liga ali, faz um pipeline, vou ligar para fulano, cicrano, fulano. Acho que a rede de contatos também é importante, né? O networking nessas horas. Primeiro eu queria dizer que minha mesa é tão escrita que se jogou na minha mesa. Eu escrevo na mesa, depois eu posso mostrar. É mesmo, Só mostrar rapidinho aqui. Tá toda escrita. Você jogou na minha mesa. Tudo certo, não dá nada. Por isso que é papo aleatório, né? Por isso que é papo aleatório. Por isso que é papo aleatório. Bom, a gente cresceu bastante, né? Como você falou, já passaram pela gente mais de 1.300 projetos. Olha isso. 1.300 projetos de novas empresas passaram por aqui. Nesse momento, a gente está com 520 ou 530 projetos rodando, né, no país todo, né? A gente hoje, nesse momento a gente está em 4 estados do país, já são 7 que a gente já está com turmas, mas nesse momento rodando em 4 estados. Ano que vem a gente pretende estar em 10 estados do Brasil e talvez em Portugal. A gente, no começo, foi muito o que você falou, network, né? O Salomão, professor da universidade, viajei para o exterior, tenho mal ou bem uma carreira reconhecida, as pessoas reconhecem a minha história, o meu nome, e movimentando as redes, né, as minhas redes particulares, eu consegui fazer isso acontecer. Comecei, claro, a gente começou fazendo nossas próprias redes, mas aqui a gente tem uma coisa que a gente costuma dizer, casa de ferreiro, mas o espeto é de aço inox. Nós fazemos o que nós propusemos. Então, nós precisamos fazer processos de criação de novos projetos de rede social, a gente faz. Hoje mesmo, eu atrasei um pouquinho, nós estamos numa reunião de planejamento estratégico. Então, a gente está fazendo o nosso planejamento estratégico, a gente está fazendo isso tudo. Então, é espeto de aço mesmo, a gente gosta de fazer isso. E chegou um momento da empresa que a gente precisou terceirizar, né, o processo. A gente precisou muito terceirizar o processo. Trouxemos uma empresa parceira para ajudar, porque não tínhamos braço nem competência e às vezes víamos tudo com o nosso umbigo. Então, às vezes é bom ouvir de fora o que está acontecendo. Nessa semana, por exemplo, fomos atingidos pelo bug aí da Meta, né? Então, nosso Insta caiu e tal, essas coisas todas, mas a gente está recuperando as coisas, recuperando seguidores e tal. As redes sociais... Aconteceu logo após as eleições. Né? Então, o nosso projeto é profissional. A gente profissionalizou isso, botou alguém responsável por isso, porque não dá para brincar com isso. Não quero ter... e não adianta ter 1 milhão de seguidores se você tem 2 curtidas em cada post, né? Então a gente tem que ter uma consistência boa, uma preocupação boa com essa divulgação, para que as pessoas nos conheçam. Até meados do ano passado, assim, quando a gente deu o grande boom, né, a explosão de turmas, a gente deu a explosão de turmas e lançou essa explosão com novas 20 turmas no dia 15 de março de 2020, 2 dias antes do decreto de fechar tudo. Então foi muito complicado, desafiador, mudar todo o conceito, trabalhar com uma plataforma digital, trazer essa referência não só física, no que nós éramos muito físicos, nós éramos 70-30, hoje somos 20-80, somos 80% digital e 20% presencial, e éramos 70% presencial e 30% online. Então tivemos que rever tudo isso. Então até meados do ano passado, a situação era muito
de ser comprado e não de se vender. Mas chegou um momento que a gente precisa também escolher os nossos clientes. Então, ser comprado não era uma boa situação. Então, a gente tem que se apresentar melhor, se preparar melhor para se vender melhor. E isso só funciona se você tiver profissionalismo. Então, a profissionalização é importante. Na própria metodologia TXM, a gente tem lá treinamento, traz um palestrante muito bom de redes sociais, de montagem de site, de comunicação, de branding. Tudo isso é referência para nós, porque sem comunicação nenhuma empresa vai ter sucesso. Né? Precisa se comunicar, precisa estar lá à frente. E isso depende muito da tecnologia, da informação que ele usa, da comunicação que ele se dispõe a preparar. E nós somos exemplo disso. Poxa, maravilhoso, muito bom. Gente, ó, a gente já está aí quase meia hora conversando aqui com o professor Salomão. Eu tenho certeza que quanto mais perguntas, melhor fica o papo, porque aqui é uma fonte de inteligência que eu vou te contar. Queria mostrar rapidinho aqui, se o professor me permitir, essa lembrancinha que eles ganharam. Onde é que foi, professor? Olha que lindinho, uma menina que fez. TXM. A gente fez a gente tem uma pré-incubadora, o Co-Creation Que lindinho. lá no Monte Cristo, né? Que é numa comunidade carente aqui de Florianópolis. E uma das participantes lá, a gente faz ideação de projetos de raiz mesmo, né? Pegar projetos lá de vulnerabilidade e construir. Esses que fazem esses... Muito fofo. Com essas bolinhas aqui, nem sei o nome disso aqui, faz isso aqui, e faz miçanga, faz laço de cabelo, faz doce para vender, aquela moça que faz a unha de forma diferente. Então, são empreendedores lá da base da pirâmide. Eu costumo dizer, quando eu trago as pessoas para trabalhar com a gente, olha, vamos mudar o mundo de baixo para cima, não de cima para baixo. Trazer as pessoas para esse mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, a gente usa a metodologia das startups para apoiar essas empresas. A gente tem brincado agora, a gente tem chamado, estou escrevendo um artigo sobre isso, quero publicar logo, Social Up. Então, tem a Startup e a Social Up, que são projetos lá na raiz que usam o crescimento up. Ah, que legal. Quando tiver aí já lançado, a gente também divulga aí. Com certeza. Para a galera que poder ler também. Então tá, professor, foi uma honra estar aqui com você. Uma honra falar com você. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu já participei do Co-Creation, tá, gente, 2 vezes. Sempre aprendendo muito e também buscando empreender aí com novos projetos, novos desafios. Então, o Co-Creation eu recomendo, porque também já participei. E muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. Sucesso para você. Sucesso para vocês, né? Que cada vez está crescendo mais o Co-Creation aí. E desculpe por sujar a mão. Isso aqui é de menos. Mas muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Tamo junto. Até mais, então. Tchau.